Olá, meus amados e muito queridos irmãos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus te abençoe ricamente, grandemente nesta manhã. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do campo de Varginha, sul de Minas Gerais. Quero te convidar para fazermos juntos uma meditação na palavra do Senhor. O tema nosso de hoje é o Cordeiro Perfeito. Texto de Apocalipse 7, verso 10, diz o seguinte: E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Esse texto, João, refere-se a Jesus como o Cordeiro. A Bíblia, o Novo Testamento, vai chamar de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na palavra de João. Esse texto do Apocalipse fala sobre a visão que João teve sobre os salvos na glória, por causa do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Logo no início do ministério de Jesus, João Batista viu o Senhor caminhando em direção a ele e exclamou com grande entusiasmo: Olhe aí! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imaginamos aqui a emoção de João por ver o Cristo que daria a salvação a toda a humanidade e ele contemplar o Salvador com seus próprios olhos. João 1, versículo 29. É a primeira vez que alguém se refere a Jesus chamando-o de Cordeiro. Depois de João, o apóstolo Paulo amplia a figura e ensina que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Coisa maravilhosa, né? Devidamente sacrificado. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 5, versículo 7. Mas no último livro da Bíblia, Jesus é chamado de o Cordeiro mais de 30 vezes. O Cordeiro perfeito. O Cordeiro que era mencionado no Antigo Testamento. Ao mencionar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista, é claro, está se referindo ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz e também à sua natureza impecável. João estava falando sobre isso. Todo o povo de Israel, meus queridos irmãos, sabia de cor e salteado que o Cordeiro do antigo sistema levítico tinha de ser sem nenhum defeito. Ele teria que ser perfeito, porque ele tipificava, ele simbolizava Jesus que morreria futuramente. O animal não poderia ser cego, aleijado, nem mutilado, nem ter nenhuma ferida, não poderia ter uma sarna, nem uma doença de pele. Levítico 22, 22 nos ensina essa palavra, essa exigência de Deus. Não deveria ser oferecido ao Senhor um animal que tivesse nenhum membro do seu corpo machucado, esmagado, arrancado ou cortado. Verso 24. Esse cerimonial religioso é detalhado e apontava para Jesus, santo, inocente, sem mancha, que não precisava, como os demais sumos sacerdotes da antiga aliança, oferecer sacrifício a cada dia, primeiro por si próprio e depois pelo pecado do povo. Jesus não foi preciso oferecer sacrifício por si próprio, porque ele era perfeito. Ele não tinha pecado. A palavra diz, a palavra de Pedro, na primeira carta, vai dizer que Cristo, ele nunca cometeu um erro na sua vida, que ele nunca cometeu um engano. Até porque, se ele tivesse feito isso, ele não teria condição de nos salvar. O texto de Hebreus 7, 26 e 27 nos ensina isso. Jesus não cometeu pecado algum, mesmo tendo passado por todo tipo de tentação, inclusive os 40 dias que ele passa no deserto sendo tentado pelo Satanás. A Bíblia diz que o espírito maligno tentou Jesus todos os dias, tentando fazer com que ele pecasse diante de Deus para comprometer a nossa salvação. Hebreus capítulo 4, verso 15, a palavra do Senhor confirma isso.
Uma das pessoas mais próximas de Jesus recorda que ele, quando insultado, não o revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, que é Deus. Pedro nos ensina isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22 e 23. Em Jesus Cristo, eu e você, todos nós, podemos confiar, porque Cristo é perfeito, sempre foi perfeito, e Ele deu a sua vida por nós. E hoje, o que é que Cristo espera de mim e de você? Ele espera que nós o reconheçamos como sendo Ele nosso único e suficiente Salvador. E Ele deseja que nós entregamos as nossas vidas definitivamente a Ele. João, ele teve essa visão dos santos na glória, dos salvos na glória. Devemos ter essa certeza, essa expectativa que eu e você estávamos lá na visão de João. E que um dia tudo isso será consumado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e possa fazer com que você entenda essa palavra, que o Cristo que morreu na cruz veio dos céus, Ele é o Filho eterno de Deus, Ele deu a sua vida por nós como Cordeiro perfeito e Ele espera que nós o reconheçamos como nosso único e suficiente Salvador. Em Jesus, você pode confiar, descanse nele, entregue a sua vida a Ele. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, de amor, graça e misericórdia. Deus, muito obrigado por nos ter enviado Jesus para nos dar salvação, Senhor. Porque sem isso, todos nós estávamos perdidos. Obrigado, Deus, por demonstrar o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz em nosso lugar. Deus, nesse momento intercedemos pela família, pela igreja do Senhor na terra, intercedemos por aqueles que estão enfermos e precisam de uma cura, que a tua mão possa, ó grande Deus, prevalecer. Nós oramos pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, que sejamos abençoados por tuas mãos. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém.